Bom, olá a todos, que nem eu falei naquele vídeo, no último vídeo, tem mais alguns pontos que eu vou abordar de uma forma um pouco mais detalhada. Eu já tinha falado sobre línguas estranhas em outro vídeo, mas de uma forma bem resumida. Então eu vou aproveitar essa sériezinha que eu estou fazendo agora, abordando um pouco mais sobre, em forma de aula, né, analisando a terminologia, tudo bonitinho. Vamos falar um pouco sobre línguas estranhas. Nesse tipo de análise, conforme a gente fez no vídeo anterior, a terminologia da palavra é fundamental para entender o que os autores queriam transmitir. Vocês lembram que eu falei o que é um exegeta? Um exegeta é quem tenta entender aquilo que o autor quis transmitir de uma forma mais honesta o possível, ok? Sem interpretações pessoais, sem crenças, sem vínculos religiosos. Tem que tentar entender aquilo que o autor quis transmitir. Porque se o autor escreveu, ele tinha intenção que as gerações futuras ou os leitores entendessem da forma como ele escreveu. Lembrando que eu falei naquele vídeo, a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2019, ok? A primeira vez que acontece na Bíblia um fenômeno místico de línguas estranhas é na Escritura, em Atos, no capítulo 2. Quando Pedro está lá discursando e cada um entendia na sua própria língua. Vocês podem ver na sua Bíblia. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Esse é o primeiro fenômeno de línguas estranhas e o único, que acontece na Bíblia. Vamos começar com a terminologia. O termo utilizado aqui nessa passagem de Atos é dialectos, esse aqui, em grego. E sempre se refere a idiomas humanos. Ocorre 6 vezes na Escritura. E todas no livro de Atos, ok? Essas são as passagens que acontece essa palavra, dialectos. A mesma que está lá em Pedro. E foi notória a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, o campo lá que Judas supostamente morreu. Então o que o autor está falando aqui? Que todo mundo soube na sua própria língua. Aonde? Lá em Jerusalém. Foi notório aos que habitavam em Jerusalém. Que língua que se falava em Jerusalém? Era a língua dos anjos? Não. Em Jerusalém se falava hebraico e o aramaico. Então, o que ele está dizendo aqui é de uma língua humana. Então, o termo dialéticos ele é aplicado a idiomas humanos. Outra passagem aqui, Atos 21:40. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez um sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica. Que língua que Paulo está falando aqui ao povo? Em hebraico, não é nenhuma língua de anjo. Em Atos 22 é uma continuação, e quando todos ouviram falar-lhes em língua hebraica, não é língua de anjos. Atos 26, quando Paulo está narrando quando Jesus apareceu para ele, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Então vocês notaram, a voz que falou com Paulo era de quem? Era de Jesus. Jesus falou com Paulo em língua de anjos? Não, Jesus falou em língua hebraica. É um idioma, tem uma estrutura gramatical, tem regras, tem um alfabeto fonético, um idioma humano, correto? E, por fim, Atos 2, versículos 6 e 8, aparece 2 vezes essa palavra, que é o discurso ali de Pedro. E quando aquele ocorreu, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Se era a língua deles mesmo, é claro que eram línguas humanas. As pessoas que estavam ouvindo Pedro discursando não falavam língua de anjos, então cada um ouvia na sua própria língua. Então aqui está bem claro o primeiro termo, dialectos. Se em todas as passagens era um idioma específico e humano, por que só nesse caso ali de Pedro seria um idioma de anjos? Não seria. Então se alguém falar, ou algum pastor, ou algum pregador, ou fiel falar que aqui realmente em Atos é língua de anjos, desculpa, eles estão ignorando todo o contexto da escritura, tá bom? Mas eu acho que pouca gente toma isso daqui como língua de anjos. O que tomam mais é o outro, tá bom? Vamos ver agora um pouco mais. Um dom espiritual, ele tem um propósito. Não é à toa. Eu vou te dar o dom de prever o futuro, de falar em língua, de curar as pessoas, seja lá o que for, sei lá. Estou só citando exemplo de cabeça. Mas ele tem que ter um propósito. E segundo o livro de Atos, o propósito era o de Pedro testemunhar a ressurreição de Jesus. E segundo o livro de Atos, haviam pessoas de vários lugares diferentes em Jerusalém. Logo, cada um tinha o seu próprio idioma. Tanto que você vê aqui, tanto antes quanto depois, o autor, Lucas, ele menciona que tinham pessoas de todas as nações, e ele até especifica, partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, etc. Então cada um tinha o seu idioma próprio. Por isso, o propósito de Pedro ter falado em línguas. É a primeira vez que acontece esse fenômeno. Para que essas pessoas desses lugares, por exemplo, um egípcio naquela época tinha um idioma diferente. Então o egípcio ia entender no idioma egípcio da época. Esse era o propósito de Pedro ter falado e todo mundo ter entendido na sua própria língua, ok?
Não teria propósito algum o Espírito Santo fazer os apóstolos falarem uma suposta língua de anjos, porque aí ninguém ia entender nada. Homens de Jerusalém, esse Jesus que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Se Pedro falasse, xalabalanca, tancaçanda, dança, cananta, ninguém ia entender nada. Então teria que ter um propósito, ok? Aí aqui nessa passagem do mesmo capítulo de Atos, tem a outra palavra que aparece aqui, línguas. Mas aqui já é outro termo, que é o termo glossa, não é o termo dialecto, correto? E aqui nós temos esse outro termo, que significa língua, primeiro, como membro do corpo humano mesmo. Que nem você fala assim, eu queimei minha língua. Aí é um membro do corpo humano que você está falando. Tanto que aqui em Marcos 7, quando Jesus cura um surdo, Jesus toca ali na glossa dele, na língua. É o mesmo termo em grego. E quando Jesus tocou na língua dele, aí a língua dele foi solta, aquela coisa que impedia ele de falar, e o mudo falou. Então esse termo tem dois sentidos. É um membro do corpo humano, a língua mesmo, e idioma, correto? E é o mesmo termo que Paulo usa em Coríntios e que é aplicado hoje em dia em muitas igrejas pentecostais para dizer que é a língua dos anjos. Que Paulo falou aqui, um exemplo. E a outra operarão maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir espíritos, e a outra variedade de línguas, aqui glossas, língua. Tá vendo, amadinho? São línguas de anjos. O termo não significa língua de anjos, mas idiomas humanos mesmo. Vamos ver apenas em Paulo, porque esse termo aparece muito mais vezes na Escritura, e sempre se referindo a línguas humanas, idiomas. Mas eu vou isolar aqui só as passagens de Paulo de Coríntios, para a gente poder ver exatamente se era a língua de anjos que Paulo estava falando de um dom espiritual. Aqui são as passagens, variedade de línguas, todos falam em diversas línguas. Assim que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, tá vendo, amadinha? A língua dos anjos. O amor nunca falha, mas havendo profecia será aniquilada, havendo línguas cessarão. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. E aqui em Coríntios 14 tem uma vasta extensão, onde Paulo exorta que algumas pessoas falem em língua, e aqui em Coríntios 14, versículo 9, tá? Vamos ver primeiro o contexto, depois a gente vê com calma essas passagens aqui. No primeiro século, o objetivo do apóstolo Paulo, lembrando que eu falei que a Bíblia não foi escrita em 2019, o objetivo de Paulo era pregar o evangelho a todos os gentios. E, dentre os gentios, haviam línguas diferentes, que nem Atos, que nem nós vimos ali. Tinham pessoas do Egito, da Frígia, da Grécia, de Roma, de vários locais diferentes. Então o Espírito concederia o dom de algumas pessoas, falar em línguas estrangeiras. Por quê? Porque eram pessoas de lugares diferentes. Com o propósito, então tinha que ter o objetivo de pregar o evangelho. Então esse era o objetivo de ter um dom de línguas, para as pessoas poderem pregar para o grego, para o egípcio, para o árabe, até porque os apóstolos eram pessoas com pouco estudo, pessoas humildes, então eles não conheceriam a maioria dessas línguas. E expandir a mensagem do evangelho. Era esse o objetivo do autor, de Paulo. Logo, não teria nenhum sentido, que esse idioma fosse língua de anjos inteligíveis. Imagina Paulo mandando as pessoas pregar Jesus a toda criatura. Vai lá e prega aos romanos. Aí chega lá um discípulo, vai pregar aos romanos. Xalabalanca, tanga, dança, dança. O romano nem ia entender nada. Então o objetivo era justamente levar o evangelho a todo mundo. Então vamos ver agora alguns pontos. Já que as pessoas falam que aqui em Coríntios Paulo está falando de língua de anjos, ok? Primeiro, Paulo em nenhum momento afirma que era uma língua de anjos. Não tem isso no texto, não tem. O que Paulo diz que as pessoas interpretam errado é que ele mesmo não falava a língua de anjos, nessa passagem aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse. Paulo está dizendo que falava a língua dos anjos? Não. Ele está dizendo ainda que ele falasse. Então é sinal que ele não falava a língua dos anjos. Mas as pessoas interpretam como se esses dons fossem língua de anjo, mas estranhamente Paulo não falava. Então o próprio Jesus, segundo Paulo, quando apareceu para ele, falou para ele no idioma hebraico, no idioma humano, porque Paulo não sabia a língua dos anjos. Você vê, Paulo, que segundo os cristãos foi o maior dos apóstolos, não sei o quê, ele mesmo não falava a língua dos anjos. Hoje em dia as pessoas acham que falam, ou seja, elas sabem mais que Paulo. Então Jesus falou com ele em idioma hebraico e não em língua de anjos. Aí fica uma pergunta aí para reflexão. Se era uma língua de anjos que Paulo está falando ali em todas aquelas passagens ali de Coríntios, o termo glossa, por que nem Jesus e nem Paulo falavam essa língua? É uma pergunta, já que era uma língua de anjos. Quando Jesus apareceu para Paulo lá no meio do deserto, por que Jesus não falou para Paulo assim? Xalabalanca, tanta dança, tanta pula. Por que ele não falou? Então, fica aí para reflexão. Seria isso um privilégio apenas da igreja moderna? A igreja moderna é superior à igreja lá dos apóstolos, ao próprio Jesus? Fica aí para reflexão. Segundo ponto.
Paulo disse que o dom de línguas tinha que ter um intérprete na igreja, senão não edificaria ninguém a não ser a própria pessoa. Aqui em parênteses, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então Paulo está dizendo o quê? Que tinha que ter alguém que interpretasse aquela língua estranha. Não é uma língua de anjos que eles falam, que é glossa? Não, é língua de anjos sim, amadinho. Então eu pergunto para essas pessoas, existe intérprete de língua de anjos? Tem uma língua de anjos oficial? Tem um curso de angelologia? Aprenda a falar angelês em poucos dias. Existe isso? Tem uma gramática na língua de anjos? Tem regras gramaticais? Tem um alfabeto fonético? Porque se tem que ter um intérprete, então a pessoa para interpretar tem que pelo menos ter o estudo da língua dos anjos. Até porque, não Namadinho, mas a pessoa que está falando em língua de anjos, ela mesma entende e fala para a igreja. Eu estou falando em língua de anjos. Xalabalanca, tanga, dança, não sei o quê. Aí eu mesmo vou interpretar para a igreja. Tá, então por que Paulo falou que tinha que ter alguém que interprete? Fica aí para reflexão, porque não era língua de anjo, eram línguas humanas. Já para línguas humanas tem quem interprete, ok? Paulo disse que esse dom cessaria. E isso lá no primeiro século. Ok, havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. Ou seja, elas tinham um período para acabar esse dom de línguas. Não ia ser a vida inteira ou eternamente na igreja. Porque o objetivo era apenas pregar o evangelho a todo mundo, o que também já aconteceu no primeiro século. Ok, Paulo falou em Romanos, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Isso já foi alcançado. Se todo mundo já conheceu o evangelho no primeiro século, então cessou-se o dom de línguas, porque não tinha mais propósito algum das pessoas falarem línguas. Se hoje em dia todo mundo já conhece o evangelho, o grego conhece na língua grego, o egípcio conhece em egípcio, o romano conhece lá em italiano e assim por diante. Então logo, qual seria o objetivo de um Espírito Santo fazer uma igreja falar em uma suposta língua de anjos, como a gente vê hoje em dia, se todos dessa igreja já conhecem o evangelho? É sem propósito algum, é só para ficar uma coisa que causa escândalo para a igreja? Não tem sentido. Paulo, apesar daquela passagem ali de Coríntios, ele exortar que sua comunidade falasse em línguas, ele adverte que isso não é o mais importante, já como dando a entender que as pessoas estavam exagerando ou havendo algum equívoco. E que aquele que fala em língua apenas edifica a si mesmo, está só se exaltando. Jesus não falou que quem se exalta se humilha? Eu falo em língua de anjos, xalabalanca, tanga, dança. A pessoa só está se exaltando. Tanto que Paulo, logo em seguida, ele exorta aos membros que evitem isso. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes, aqui é a mesma palavra, tá, pessoal? Glossa. Palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. Isso aqui que Paulo está falando é exatamente o que acontece na igreja moderna dos segmentos neopentecostais. As pessoas falam palavras inteligíveis, ninguém entende, e a pessoa fica falando no ar. Inclusive Paulo falou aqui, se eu falasse para vocês em línguas estranhas, do que vos aproveitaria? Nada. Exatamente o que acontece hoje em muitas igrejas por aí, desses segmentos. Então, dentro do contexto, Paulo estava se referindo a um dom concedido pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. O dom de falar em línguas estrangeiras, para que o Evangelho alcançasse a todos. E em nenhum momento Paulo fala de uma língua inteligível. Tanto que ele mesmo criticou, ele falou que falar uma língua inteligível não aproveita em nada e deveria ser evitado. Agora, quem toma isso como se fosse uma língua de anjos está fugindo daquela regra que eu tenho mostrado aqui nesses vídeos. A pessoa está indo além do que está escrito. Até porque dentro do contexto nós vemos que eram idiomas estrangeiros mesmo, com o objetivo de pregar o evangelho. Senão a pessoa fica só falando no ar e não tem propósito algum. Ok? Glossolalia, para quem não sabe, é o que acontece hoje em dia nessas igrejas. É um substantivo feminino. Na religião, é a suposta capacidade de falar línguas conhecidas quando em transe religioso, como no milagre de Pentecostes. Aqui eu peguei do dicionário online, tá, para mostrar para vocês. Inclusive esse fenômeno já foi presenciado, né? A parapsicologia já analisou coisas assim. Uma pessoa, por exemplo, que nunca estudou uma língua começar a falar uma língua estrangeira. Que nem, por exemplo, o Henri Cristo, ele diz que aprendeu a falar francês só quando ele chegou na França. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, não tenho nada contra nem a favor ao Henri Cristo. Mas se for verdade isso que ele falou, é um tipo de glossalia. Quando ele conseguiu aprender a falar um outro idioma sem ter estudado. Eu queria ter esse dom, porque eu estou estudando inglês, apanho pra caramba, um montão de coisa eu não sei. Queria que o Espírito Santo me tocasse e eu começasse a falar inglês, porque o termo é exatamente isso, é falar línguas estrangeiras, desconhecidas, não línguas de anjos, ok? E na psicopatologia,
explica que esse termo é um distúrbio de linguagem observado em certos doentes mentais que creem inventar uma linguagem nova. Aqui é o termo, glossolalia. Exatamente isso. O fenômeno de glossolalia, ou glossalia, como alguns falam, é conhecido desde os gregos antigos, onde as profetisas lá do oráculo de Delfos, que era um ritual religioso lá dos gregos, elas entravam em transe e acreditavam que estavam falando a língua dos deuses, né? A língua de Apolo, a língua de Ares e não sei o que. Só elas entendiam, porque não era nenhuma língua, era só uma coisa psicológica, era uma doença que hoje em dia é definida até como uma doença mental. A pessoa acredita que está falando uma língua. Não tem regra gramatical, não tem nada, não tem dicionário, não tem alfabeto fonético, só existe na cabeça da pessoa. O fenômeno dessas igrejas, né, vamos chamar de cristão, ele ressurgiu após o avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos. Tem muitos vídeos já que falaram sobre isso, inclusive o irmão Rubens. Quem quiser, podem ver no YouTube que vocês vão achar interessante. O pastor Seymour, que era um afrodescendente, ele reuniu vários afrodescendentes na sua igreja, e muitos deles falavam dialetos africanos. Perdoem a minha tosse, tá, pessoal? Eu estava um pouco gripado, eu tô com a garganta um pouco ruim. Aqui o fato dele ser afrodescendente, só para deixar claro, não tem nada a ver com racismo, tá, pessoal? Só para contextualizar o porquê. É porque na América, quando mal acabou a escravidão, né, nos Estados Unidos da América, muitos negros, principalmente os mais velhos, eles tinham seus dialetos africanos. Eles não falavam inglês padronizado como é hoje em dia. Então alguns tinham dialetos dos seus países de origem, quer seja da Angola, Nigéria, Cabo Frio, qualquer lugar da África. Então por isso que tem esse detalhe aqui de ser afrodescendente, tá? Não tem nada a ver com racismo. E o que acontece? O reverendo Seymour, ele reuniu uma igreja, até porque naquela época os negros também não podiam frequentar igrejas de branco, era um auge, né, da segregação racial, e nessa igreja dele, ele aceitava os negros, e muitos desses negros eram ex-escravos, que tinham seus dialetos, ou falavam inglês com seus dialetos, muitas vezes eles nem se entendiam uns com os outros. Aí conforme nessa igreja o reverendo Seymour pregava e todo mundo entendia o que ele falava, eles viram isso como um fenômeno de glossalia, um fenômeno espiritual. Ah, eu não consigo entender inglês, mas o que esse pastor fala eu entendo. Então isso foi um fenômeno que aconteceu e originou todo esse fenômeno que você vê nas igrejas dos segmentos pentecostais hoje em dia. Só que ali não eram línguas estrangeiras que estavam acontecendo ali na Rua Azusa, eram dialetos africanos. Era meramente isso. É o mesmo que eu pegar aqui no Brasil hoje, o Brasil moderno, uns estrangeiros que não falam português direito, pego lá um ítalo brasileiro, um nipo brasileiro, sei lá, e eu começo a falar e todo mundo entende. Não é um fenômeno do Espírito Santo, é meramente pessoas que têm sua língua ou seus dialetos. Foi o que aconteceu na Rua Azusa. E desde então as igrejas de segmentos neopentecostais têm buscado esse dom e acreditam que estão falando uma língua de anjo. Então quem quiser saber mais sobre a Rua Azusa, vocês vão achar muita coisa interessante aí. E com todo respeito a esse pessoal, é só uma coisa patológica, tá? Com todo respeito. Agora eu pergunto, isso que acontece nessas igrejas hoje, tem algum objetivo, como tinha lá no primeiro século? Não, porque no primeiro século era para pregar o evangelho para estrangeiros. Hoje em dia tem esse objetivo? Não. Tem algum intérprete nessas igrejas? Alguém já viu nessas igrejas, Universal, Assembleia de Deus, alguém interpretando? Não, porque não é um idioma estabelecido. Não é um idioma. Edifica a igreja alguma coisa? Não, só ficam umas pessoas se achando mais ungidas que outras. Ou só gera confusão e pessoas se ensoberbando umas sobre as outras. Ah, eu falo o dom de línguas, você não fala. É só isso que gera. Então, é exatamente aquilo que Paulo falou naquela regrinha que eu falei para vocês. Ó, não ir além do que está escrito e não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Que é exatamente o que acontece hoje em dia. Vira uma confusão nessas igrejas, sendo que o próprio Paulo ainda advertiu. Aqui Deus não é Deus de confusão. Qual é o objetivo desse falar em línguas? Ah, xalabalanca, tanca, dança. É só para a pessoa ficar envaidecida e achar que é ungida. É uma coisa meramente psicológica, ok? Então, quem quiser acreditar, é livre para acreditar no que quiser. Só lembrando que tentando manter o respeito com as crenças individuais de cada um. Mas o termo aqui, o contexto do autor original que escreveu sobre esses negócios de dons, não tinha nada a ver com falar em línguas de anjos ou esse idioma inteligível que se vê hoje em dia. Eram meramente idiomas estrangeiros com o propósito de pregar o evangelho, e cessou quando o evangelho atingiu toda a terra lá no primeiro século. Ok? Paz a todos.